Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui da Hungry Ghosts, que é assim algo como Os Fantasmas Famintos. É uma minissérie australiana de 2020 que é tão interessante, eu fiquei até hipnotizado em alguns momentos, assim, porque mistura sobrenatural com drama de guerra, ou aqueles dramas que falam sobre traumas de guerra, romance, fantasia e toques de realismo mágico, além de ter um elenco de assim, sei lá, entre principais e figurantes, centenas, né, de atores, de australianos de origem vietnamita, quer tenham vindo de lá depois da Guerra do Vietnã, né, a tal da diáspora vietnamita. Diz que na Austrália vieram ou vivem mais de 300 mil imigrantes e descendentes, né, de vietnamitas por causa disso. Então você tem um monte, né, de personagens atuando e como extras, né, figurantes de origem asiática, porque a série foi gravada em Melbourne, ela se passa lá nesses lugares da cidade, nos subúrbios, nos bairros daquela cidade onde a comunidade vietnamita está com mais força. É claro que essa minissérie, em termos de divulgação, a gente acaba recebendo que ela é estrelada pelo Brian Brown. Tudo bem, ele é um ator já idoso e já consagrado e branco, né, da cinema e TV australiano, mas eles precisam de um nome para divulgar a série. Na verdade, foi através do Brian Brown que eu descobri que existia essa minissérie, porque eu gosto do trabalho dele. Esse The Hungry Ghosts diz que é um festival que tem no Vietnã, né? Não sei se é taoísta, budista. Diz que durante um dia do ano ou uma noite, esses fantasmas famintos, Hungry Ghosts, saem das tumbas e vêm para o nosso mundo. E aí, então, para nós vivos, né, quem acredita nessa tipo de superstição, tem que rezar e colocar oferendas, comidas, porque vários desses fantasmas que estão com fome também estão com fome de vingança, tá? Ok, bem na véspera de um desses festivais aí dos fantasmas famintos, acidentalmente, né? Inclusive é a filha do personagem do Brian Brown, uma moça lá, uma mulher, eles estão retirando minas que ainda, aquelas minas terrestres, né, que ainda restavam da Guerra do Vietnã. Olha lá, 40 anos depois, sei lá quanto, eles estavam tirando ainda minas, existiam minas naquele lugar, né? Isso a gente sabe que existe um monte de lugar, minas terrestres de guerras que já aconteceram há um monte de tempo. Pois bem, quando uma dessas minas explode, acaba abrindo acidentalmente uma tumba, e dessa tumba saem fantasmas. E aí esses fantasmas vão assombrar 4 núcleos em Melbourne. Essa parte da mina explodindo e tal é um prólogo. Aí então a gente vai ser apresentado no primeiro episódio, que é estranho, porque eu ia vendo, mas até que eu entendi, né? Ah, tá apresentando os núcleos. São vários, 4, 5 núcleos com um monte de personagens. Porque tem as personagens vivas e as personagens mortas, os fantasmas que vão assombrar aquelas personagens. Então, cada momento no primeiro episódio, eu tinha, sei lá, a principal, né? A asiática principal, que tem uma história que ela vai ter que coletar umas coisas lá, bem aqueles estilos de filme Harry Potter, esse negócio assim. Assim, ela está se despedindo da avó, aí a avó dela morre, só que o médico, que é branco, ele acaba recebendo uma mensagem da avó, e aí então uma desses núcleos vai ser formado por essa moça, por uma vidente, uma psychic, uma médium, e esse médico. E depois, então, eu sou apresentado para outro núcleo, que é uma mulher, uma senhora, uma idosa já, que vem um fantasma jovem para ela, que era o cara que era o namorado que acabou morrendo na guerra e ela acabou casando com outro.
E depois um outro núcleo, que é um fotógrafo, que é o Brian Brown, né? Ele ganhou a vida toda dele fotografando guerras, né? E aí vai ter uma retrospectiva do trabalho dele, especialmente com relação ao do Vietnã. E aí então a gente tem reações mistas. Algumas pessoas da comunidade acusam esse trabalho de ser rapinagem, né? Você ficava vendo as pessoas morrerem, só tirando foto e não fazia nada. A guerra para você era uma forma de espetacularizar, né? Não servia para nada. E aí a personagem do Brian Brown também tem a sua, ele fica vendo os seus fantasmas, né? A filha dele volta, que ele tem um relacionamento fraturado com a filha dele. E aí você tem mais um ou dois núcleos, tá? Então, no primeiro episódio, até que eu entendi isso, porque são muitos núcleos e muitas histórias. Porque assim, sabe, é aquela vontade que a gente percebe de assim, nossa, o nosso projeto foi aprovado para uma minissérie que tem 4 episódios. Vamos mostrar tudo que a gente tem sobre a nossa comunidade, sobre guerra, sobre os fantasmas de guerra, fantasmas emocionais que tem. E sabe que funciona? Nem todas as histórias vão se conectar, porque não é essa a história, não é essa a vibe da série. A vibe da série é mostrar que são 2, 3 gerações ali, gente que, vovôs, né, que vieram do Vietnã, nem falam inglês direito, ou não falam inglês, aí os filhos deles, e depois filhos dos filhos, e mesmo nesses filhos dos filhos, ou seja, netos daquela galera lá, aquelas decisões e aquela vicissitude que aconteceram na Guerra do Vietnã ainda repercutia, ainda trazia problemas, né? Desde o menino que gostaria de seguir a carreira de fazer um curso de desenho, né, na área de arte, e podia ir para Sorbonne, mas o pai dizia isso, que era filho de um imigrante, lá tinha uma quitanda, né, como a gente diria em português, uma grocery store, uma venda lá, uma loja. O pai dele, isso não dá segurança, você precisa ter segurança. E aí a gente entende de onde esses medos vêm, né? Vem assim, não, se você não tiver um trabalho estável, a gente é muito precário, porque a gente não é aceito, pode ter uma guerra. E isso é uma das coisas, né? Ou por que fulano casou com ciclano? Ou você prometeu tal coisa durante a guerra que não ia deixar fulano sozinho, mas acabou deixando. Tá, mas aí era uma guerra. Ou seja, nesses 4 episódios, que como eu falei, misturam drama sobrenatural, né, elementos de terror e tal, você vai ter um grande mosaico de traumas de guerra, como que uma coisa que acontecera, né, nos anos 60, 70, em um outro lugar, ainda afeta tantas 2 gerações depois a galera de hoje, né? Quem dirá então as pessoas que têm que acertar suas contas com o passado, porque daí esses fantasmas, se são verdadeiros ou não, e você vai ter que ver a série, né, a minissérie, mas assim, eles, alguns, você começa a questionar assim, tá, isso aí é puro sentimento de culpa, pode ser projeção dessa pessoa, né? Porém, você tem, para complicar essa situação, ou para deixar a situação mais intrigante, você tem toques de realismo. Mas como que o médico, que teoricamente não tem nada a ver com isso, porque ele é branco? Será? Tem que ver a minissérie. Por que ele experienciou isso? Por que ele ouviu? Por que ele viu tal pessoa ali e quando ele perguntou para outra pessoa, não, essa pessoa morreu já faz. Ela morreu de madrugada. Naquela coisa, como que eu falei com ela na cama? Bom, aí vai ter que ver. Então, assim, é bem. Eu fiquei bastante impressionado com a minissérie, né? Assim, em termos de produção, em termos do clima que ela me passou, que é um clima muito melancólico. Não é terror, gente, é sobrenatural, né? Então não é jump scare, não tem serial killer, é outra história, né? Na verdade é um drama.
de guerra, né, de trauma de guerra, que tem elementos de sobrenatural, né, e algumas canções vietnamitas, provavelmente da época, uma lá, umas duas que eu percebi que era com a mesma voz, eu vou ter que procurar a trilha sonora dessa minissérie para conhecer o trabalho dessa mulher, porque eu achei tão lindo, né, assim o que eu ouvi. Então gostei bastante. E olha, eu acabei, né, vendo. Eu sei que assim, quando a gente faz parte de um grupo que não é representado, né, na mídia e né, a gente tem essa fome. Eu tô falando a gente porque eu sou albino, né? Também a gente, quando é representado, é de uma forma meio estranha, né? Bandido, com poderes psíquicos, não sei. Então, quando você tem essas representações, geralmente você. Não, mas eles ficam falando do ator X, né? No caso, o Brian Brown e as australianas que tem lá, brancas, né? Australianas brancas, que tem lá de origem anglo. Só que a gente tem que entender, por exemplo, no meu caso, o que me atraiu para esta minissérie foi a presença do Brian Brown. O mundo ainda funciona assim. Sorry. Né? É um ator que eu gosto, que eu tento seguir o trabalho, né? Então eu acabei tendo se a propaganda, se a divulgação depende desses grandes nomes para que a gente conheça esse tipo de história, por que não? Né? Tchau.